espiritualidade maior aqui presente, que possa nos intuir, abrir nossas mentes e coração, para que possamos, Pai, ter maior entendimento, ter a maior absorção de todo o conhecimento, e que possamos estar com a mente vazia, livre de qualquer preconceito, que possamos absorver para o nosso dia a dia o que há de melhor, sendo intuídos por nossos anjos de guarda, deixando essa espiritualidade maravilhosa trabalhar em cada um de nós, e que possamos levar hoje, início de semana, todo esse conhecimento, essa doutrina, que possamos levar para o nosso dia a dia um pouco mais de compreensão. Obrigado a toda espiritualidade, aos mentores da casa, que possamos dar agora aberto a todos os trabalhos da casa. Que assim seja. Aliança da ciência e da religião. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as leis do mundo moral. Ambas as leis, tendo, no entanto, o mesmo princípio que é Deus, não pode contradizer-se, visto que se uma contrariar a outra, uma terá necessariamente a razão, enquanto a outra não a terá, já que Deus não destruiria sua própria obra. A falta de harmonia e coerência que se acreditou existir entre essas duas ordens de ideias baseia-se num erro de observação e nos princípios exclusivistas de uma e de outra parte. Daí resultou uma luta e uma colisão de ideias que deram origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que o ensinamento do Cristo deve receber seu complemento, em que o véu, propositadamente deixado sobre algumas partes desses ensinamentos, deve ser erguido. A ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, deve levar em conta o elemento espiritual. A religião deve conhecer as leis orgânicas imutáveis da matéria. Então, essas duas forças juntas, apoiando-se uma na outra, se ajudarão mutuamente a religião, não sendo mais desmentida pela ciência. Adquirirá um poder inabalável, estará de acordo com a razão, já não podendo mais se opor à irresistível lógica dos fatos. Obrigado. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa evolução da capacidade humana, do conhecimento humano, ela não é bem uma escada. Nós temos evoluído, mas a imagem mais adequada seria uma espiral, onde certos assuntos, certas situações, certas ideias, até dogmas, retornam para terem uma nova interpretação nossa. Lembrando que nós estamos aqui imortais, vimos sucessivamente em corpos diferentes, ou seja, são lições que já tivemos, enxergamos de uma forma e retornamos, e muitas vezes, de forma coletiva, retorna-nos para termos um novo engrandecimento desse conhecimento. O que eu quero dizer com isso? Nós sempre fomos, nos últimos séculos, a ciência é uma coisa muito nova, a ciência como nós conhecemos agora. Essa ciência que agora nós temos dissertado, temos criticado como uma visão muito materialista, teve a sua função e tem a sua função de ser, porquanto viemos já de um atavismo de milênios extremamente místico. Charles Richer, pai da metapsíquica, define inclusive a primeira era, em termos psíquicos, como a era mítica.
Nós, apesar de termos tido personalidades, pelo menos neste último milênio, voltados ao estudo de tecnologias e ciências, vamos encontrar muitas vezes esse conhecimento sendo usado não pela razão, mas sim pela emoção, pelo orgulho, pelo dogma, por acreditar numa ideia, tentando fazer com que os fatos se encaixem nessa ideia. Isso não é ciência, é dogma. Por exemplo, nós vamos ter já, mais de 2000 anos atrás, Anaxágoras, quando afirmou na Grécia Antiga que Júpiter possuía seus devidos... quando a Lua possuía a sua formação em matéria vulgar, ou seja, comum, foi preso por crime de religião, porque ia contra os dogmas dos sábios, dos filósofos de então. Nós vamos encontrar mais um pouquinho já no nosso milênio, por volta do ano 1000 para frente, no ano 1600, Atanásio Kirchner, que era um padre, nós temos que lembrar, um professor da cátedra romana, naquela época, para você estudar, não é como hoje, nós temos escolas, lá vão ter. Para quem queria estudar, pesquisar, obrigatoriamente teria que entrar no monastério. As escolas eram exclusivas de pessoas que se dedicassem à igreja. Este professor de ciências, veja que interessante, ao observar o ecossistema, percebeu que haviam certos insetos interessantes. Metade deles eram vivos, mas outra metade muitas vezes formado de madeira ou de folhas. Na verdade, ele não observou direito, não se havia os conhecimentos biológicos do mimetismo, aonde sabemos hoje que alguns insetos se adequam ao ambiente, se camuflam, aparentando serem partes de troncos de árvores ou folhas velhas. Ele acreditava, porque era uma teoria corrente, se estendeu não só em 1600, 1500, mas se estendeu até a época de Kardec, do século XIX, muitas vezes, com alguns pesquisadores ainda acreditando naquela época disso, de que havia uma geração espontânea, que esses insetos não tinham reprodução própria, que se originavam de madeira, de folhas, por isso a sua metade inseto e metade inorgânico. Inclusive ele usou esse conceito para dar a entender, explicar por que a Arca de Noé não era tão grande assim, conforme as medidas bíblicas. Porque conforme as medidas bíblicas seria impossível, já os filósofos de então, religiosos, debatiam, mas como caberia todas as espécies do mundo ali dentro? Ele teve a resposta, porque esses seres de origem inorgânica não precisavam estar na arca. Depois que o dilúvio acabasse, as pedras, as folhas, as árvores que surgissem iriam originar as demais espécies que não couberam na arca de Noé. Eram os sábios de então, pessoas realmente inteligentes, com conhecimento daquela época, mas que adequavam por ignorância mesmo, não por um mecanismo de querer enganar, mas acreditavam realmente que haviam encontrado soluções para os questionamentos dos dogmas que lhes afligiam o interior. Galileu, quando chamou os professores da Universidade de Pisa para olhar pelo seu telescópio construído, para que enxergassem e vissem que Júpiter tinha satélites, eles se recusaram, porque, se baseando nas suas informações teóricas, era impossível haver satélites em Júpiter. Então não iriam perder tempo para olhar ao telescópio. Isso não era possível. Isso na época de Galileu. Mas um pouquinho mais à frente, já Thomas Edison, quando criou o seu fonógrafo, apresentou na Europa, através de representante, e a Comissão Europeia se recusou a acreditar que aquele mecanismo reproduzia sons de vozes humanas. Isso era impossível. É algum tipo de ventriloquismo. Eram os grandes sábios já, não há muito tempo, 100 anos atrás, cento e pouquinhos anos atrás, nem isso.
mesmo com o conhecimento já de Tesla, da eletricidade, de Faraday. Ou seja, e cada vez mais, algumas coisas que são fixas nas ciências, mesmo nas exatas como a física, logo à frente se mostram indeterminadas. Einstein, quando formulou a sua teoria da relatividade, esse homem fantástico, que as suas teorias mentais têm se confirmado diante dos sofisticados aparelhos existentes hoje e não na sua época. Mesmo quando ele teve que formular a existência de uma energia antigravidade para explicar a formação do universo, para contrabalancear a gravidade, que depois Hubble falou que o universo continuava a se expandir e depois iria retroceder, Einstein falou, então, cometi o maior dos meus erros. Hoje, com a existência teórica e de algumas pesquisas matemáticas da matéria e da energia escura, Einstein, até no seu erro, se comprova um acerto. Então a ciência é muito volátil, na verdade, porque muitas vezes são dogmas. E quando nós vamos aqui falar das ciências espíritas, nós nos encontramos numa situação bem diferente das demais. Enquanto nós acompanhamos nos últimos 200 anos uma evolução estrondosa de todas as ciências humanas, quando surge o positivismo, que é a utilização de experimentações através de maquinários, de metodologias, o que foi muito positivo, tanto que está aí, nós temos conforto hoje graças a esse positivismo. Que teve que deixar de lado um pouco os dogmas, as mitologias, para se ater somente àquilo que se enxerga. Mas esse positivismo, essa metodologia, não é de forma alguma o fim, mas sim apenas um meio de nós galgarmos novamente o nosso retorno a uma crença de uma inteligência suprema maior. A princípio, foi um grande entrave ao espiritismo e à ciência, ao estudo da natureza, da origem, do destino dos espíritos e o estudo das relações com estas entidades dos dois planos. Nós no físico e eles no que nós denominamos de espiritual. Mas teve o seu motivo, por causa de todas essas histórias antecedentes, onde se usa o conhecimento a fim de manter dogmas. Não foi diferente. A religião não aceita a experimentação. Foi muito contra no início. Queimou pesquisadores. Prendeu Galileu e outros. Porque o dogma se quebra diante da experimentação. De repente, algum cientista, algum experimentador, pode demonstrar que aquele dogma não é bem assim. Porém, a ciência, no seu início, avessa a toda aquela intolerância religiosa, acabou aos poucos criando intolerantes de cátedra. Assim como os pesquisadores que se recusaram a estudar o fonógrafo, aos anteriores de séculos a simplesmente olharem a olho no telescópio de Galileu, também se recusaram diante de um termo que surgia. A palavra terrível, tanto a religiosos quanto aos cátedras científicos, que era a palavra espírito. O termo espírito ficou muito mal visto. Um pouquinho antes do século XIX, surge Anton Mesmer, traz à tona a teoria do magnetismo animal. Pessoas passam a ser curadas. Não está muito bem estabelecido quais seriam as leis ali, os fundamentos. Mesmer dá a sua interpretação e outros discípulos vão dando interpretações um pouco diferentes, acrescentando, aperfeiçoando. Logo mais nós vamos entender por que, ao contrário das ciências comuns, que têm evoluído constante, parece que as ciências espíritas retrocederam e sempre começando
Um dos seus discípulos, Marquês de Puysegur, estudando o magnetismo, mas considerando, ao contrário de Anton Mesmer, que a cura acontecia pelo magnetismo de uma pessoa que estava aplicando, ele considerava que o paciente, através de mecanismos próprios, se curava. E ele percebeu que ao momento que botava em transe magnético uma pessoa, ele, em uma específica, entrou, ao contrário de ter certos trejeitos parecidos com um epiléptico, entrou num transe profundo de sono. E ele não conseguiu acordá-lo. Ao dar uma ordem em voz alta, a pessoa respondeu, levantou-se como se fosse um sonâmbulo ao dormir à noite. E ele foi pesquisando isso e percebeu que determinadas ordens seriam executadas por esse paciente, mesmo após despertá-lo do sono magnético. E começou a curar muitas doenças também através desse método de sugestão. Estava iniciado a origem do hipnotismo. Outros vão aperfeiçoá-lo, por fim, observando que esses estados sonambúlicos, magnéticos, hipnóticos, realmente não conseguem abrir as pálpebras, até chegar na teoria do hipnotismo moderno, aonde daí se abandona a teoria magnética e se coloca totalmente fisiológica, aonde teremos a grande pesquisa do russo Pavlov sobre o condicionamento. Porém, vamos ver, a partir de 1848, surge em Hydesville, nos Estados Unidos, através da família Fox, as primeiras pancadas de manifestações espíritas. As meninas começam a bater, a perguntar, e as pancadas respondem. Um sim, não, letras do alfabeto através de pancadas. Elas vão falando letras, quando recebem uma pancada, é a letra correspondente, e vão formando frases, horas e horas de dedicação, de comunicação. A partir daquele evento, a nível mundial, começa a surgir vários médiums, pois assim se denomina essas pessoas que têm a aptidão de, por algum motivo, quando elas estão presentes no ambiente, de surgir essas comunicações espíritas, ou com espíritos. Mesas começam a balançar sozinhas e a responder perguntas dos curiosos. Isso se expande pela América toda. Avança o Oceano Atlântico e chega ao velho continente europeu. Um médium chamado Slade é capaz de fazer várias manifestações físicas, levitações de objetos, como cordas seguradas numa extremidade por um e numa extremidade por outra, em ambientes escuros ou sombreados. Em determinados momentos se apresenta uma corda simplesmente com um nó. Mas como se as pontas estavam sendo seguradas? Quem fez esse nó? Ele tinha diante da sua presença, esses tipos de manifestações a fim de comprovar algo além do nosso cotidiano. E esses efeitos de vários médios chamam a atenção de um gigante da ciência. Simplesmente o coautor da teoria da evolução das espécies, Alfred Russel Wallace, que havia chegado às mesmas conclusões que Charles Darwin, mas que ficou muito esquecido por nós, esse gigante, ao estudar a mediunidade de Slade e de outros, faz as primeiras monografias de metodologia científica sobre o fenômeno espiritista. É excreçado, é massacrado pelos seus colegas de cátedra. Porque isto, diante do dogma na mente do cientista, isto é história de carochinha. Nós não vamos perder tempo para estudar coisas que são da ralé, da população, histórias de fantasmas,
que estão presentes nas histórias de Shakespeare, como Hamlet, quando o príncipe, querendo se vingar da morte do pai, o espírito do rei se apresenta a ele. Isso não era digno de estudos de professores, de cientistas. Wallace achou importante investigar aquele gigante de conhecimento. Mas nenhuma semente se perde. Muitas vezes nós deixamos de fazer coisas e não sabemos o alcance que aquilo terá. Talvez não na nossa vida, mas em outra. E os seus escritos despertaram o interesse de um inglês, um outro monstro das ciências chamado William Crookes, criador dos raios catódicos, de várias invenções, descobridor do quarto estado da matéria. Ele vai investigar porque ele pensa, lê os escritos de Wallace e se interessa por aquilo, acha interessante. Mas quando ele tem contato com uma médium, a Marshall, e vê as manifestações, ele enxerga realmente algo de interessante naquilo. Ele estuda, veja como a teia da vida nos interliga de forma incrível. Aquelas irmãs Fox, que em 1848 começam essas manifestações, uma delas, Kate Fox, viaja à Europa e é uma das primeiras médiums que William Crookes estuda. Um outro médium de efeitos fantásticos físicos, Daniel Douglas Home, que viaja pelo continente, aonde possuem capacidades de levitação, transporte de objetos pelo ar, os aportes, a capacidade de materializações. É também estudado por William Crookes, mas é numa médium, numa menina chamada Florence Cook, que ele vai ter os dados mais significativos de sua pesquisa. Após estudar vários e vários anos as materializações de um espírito de corpo materializado, através onde ele pesa o espírito, pede permissão para cortar o cabelo do espírito materializado, investiga a composição química deste corpo estranho, aparentando um corpo físico, estuda o hálito do espírito, através de processos químicos, analisa a força ectoplasmática, essa energia que o espírito tira do ambiente, do médium de efeitos físicos para se fazer visível. E após 5 anos exaustivos, publica sua obra e afirma, eu não creio nos fatos, eles o são, afirmando que aquilo tudo era muito verídico. Novamente, ele é extremamente ridicularizado por seus companheiros. Mas ele passa a ser uma árvore muito frutífera, William Crookes. Tão frutífera que Charles Richer, anos depois, na elaboração das separações dos períodos psíquicos, diz que o período místico termina com as irmãs Fox e vão até William Crookes, quando começa o período científico do espiritualismo moderno. É preciso entender que esses pesquisadores, apesar de estudarem os espíritos e os fenômenos mediúnicos, não são propriamente espíritas, como nós compreendemos nos termos atuais. Era muito comum, encontrarão nas obras, o termo espiritualismo moderno, que era o termo mais em voga. Kardec, infelizmente, vai ser só muito compreendido muitas décadas depois, por seus vizinhos de nacionalidade diversas, e muitas vezes até compatriotas franceses. Porquanto aquelas mesas girantes, além de despertar esses cientistas já renomeados, desperta também o interesse de um professor pedagogo de renome internacional na França, que era o Rivail, e vai ser o nosso Allan Kardec. Exaustivamente ele pesquisa estas comunicações, elabora um corpo doutrinário em cima de vários volumes já pesquisados por seus colegas, elabora novas perguntas
filosóficas, morais e científicas, pesquisa essas mesmas perguntas com médiums diferentes, com espíritos que se denominam de nomes diferentes, para comparar as respostas, usando a sua metodologia científica, empírica, para chegar naquilo que era coerente, cujas respostas eram de comum acordo, porque ele já havia visto que os espíritos nada mais eram que as almas dos mortos. Que uma opinião individual de um espírito nada mais é que uma opinião pessoal. Não pode ser levado a termo como uma lei, mas sim como uma hipótese de uma pessoa a ser verificada. Era extremamente cético, pé no chão, e usou uma metodologia para resguardar de qualquer dogma que porventura ele pudesse ter. Não estabeleceu uma hipótese, esperou as respostas de comum, através do controle universal, que era esse sistema que ele elaborou, para coletar as respostas em comum e estabelecer o que era de senso comum dos espíritos. Assim como nós hoje, muitas vezes, acreditamos em conceitos científicos porque é senso comum, até que alguém venha e traga uma nova observação, uma nova lei. William Crookes vai, após essas pesquisas, influenciar um literato mais à frente, chamado Friedrich Myers. Este homem começa a estudar também a mediunidade e junto com outros, funde mais à frente a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, que dará origem também nos Estados Unidos à sua irmã americana. A sua objetivo é pesquisar e descobrir fraudes dentro dessas manifestações. Porque, como tudo na vida, surgem os chantagistas, os enganadores, que desfazem muito as pesquisas espíritas desses cientistas. Muitas vezes, a mediunidade que não pode ser controlada, ela muitas vezes tem altos e baixos e um declínio de muitos médiuns. E esses médiuns acostumados, não sendo espíritas, ou seja, conhecedores da doutrina de Kardec, muitas vezes acostumados à fama, ao glamour de estarem sendo vistos, se atrevem a utilizar meios fraudulentos. Temos a grande Eusápia Paladino, uma das médiuns mais pesquisadas por grandes cientistas, com comprovações da veracidade da sua mediunidade, e que muitas vezes se era pega em algumas fraudes. Quando ela se encontrava, mas eram fraudes inconscientes, se encontrava em locais onde os cientistas lhe chamavam de forma muito cética, e deixavam sua mão à vista e colocavam meios dela poder fraudar, ela acabava, de uma forma meio até hipnótica, diante daquela vibração, ela mesma falava, se me pedem para fraudar, eu fraudo. O que ela queria dizer com isso? A influência telepática sobre o seu anímico, sobre sua mente. Friedrich Myers, para vocês terem ideia da sua importância como pesquisador, se envolveu tanto que o termo que hoje nós conhecemos tão comum, chamado telepatia, é de origem dele. Outro cidadão, lá voltando antes de William Crookes, que era amigo de Wallace, era o William James, grande psicólogo de Harvard. Ao estudar uma médium, Leonora Piper, que foi com Eusápia Paladino, uma das grandes médiums de estudo dessa época científica, ele lançou um laudo dizendo que aquilo era veracidade. Por ser um nome muito bem quisto já nos meios científicos da época, chamou a atenção de um outro advogado chamado Richard Hodgson, que passou a estudar Eleonora Piper durante 15 anos.
Foi o presidente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas Americana. Derrubou muitos médiuns falsos. Era extremamente cético. Viajou, muitas vezes levou Leonora Piper para Londres, para ela ser pesquisada num local em que ela não conhecia ninguém. Porque mesmo depois de muitos anos, de várias comprovações, ele ainda se dava ao luxo de não acreditar. Após 15 anos que ele concluiu que aquilo era verídico. Para vocês verem que muitas vezes as pessoas falam que espiritismo é coisa de gente ignorante, não é bem assim. Não eram homens ignorantes que começaram a estudar isso. Leonora Piper influenciou muitos médiuns. Assim como William Crookes foi essa sementinha. Porquanto, ao estudar essas pesquisas de William Crookes, um alemão, um grande filósofo alemão, Johann Zunner, pesquisou aquele mesmo médium que influenciou Wallace, Slade. E ao ver aquelas manifestações de cordas amarradas do nada, sem nó, de repente com nó, começou, por ser um físico, a elaborar o conceito que hoje até nós costumamos ouvir em filmes de ficção, chamada quarta dimensão. Para ele poder fazer cálculos matemáticos, para não ficar os fatos sobrenaturais nesses termos, para que pudessem ser comprovados de alguma forma através de meios físicos, de fórmulas. Estudou muito sobre isso. Estudou Slade, estudou uma médium chamada Elizabeth Desperance, que tinha a faculdade também de materializar espíritos, mas com uma faculdade muito rara. Ela materializava espíritos, mas permanecia lúcida, permitindo que ela, inclusive, fosse fotografado o espírito materializado, cujo espírito famoso era Yolanda, ao seu lado. Madame Desperance, assim como outros médiuns que comumente de efeitos físicos, de materializações, precisavam de luz, sem luz o ambiente, como acontecia com Florence Cook, nos grandes espíritos de Kate King, que William Crookes pesquisou de forma detalhada, mas que entrava em transe, ficava inconsciente. Madame Desperance não precisava, ficava totalmente lúcida. Nós tivemos, talvez, aqui no Brasil, um dos médiuns de efeitos físicos mais abundantes, muito pouco pesquisado, porque, infelizmente, o movimento espírita não abraçou a condição científica que Kardec expôs. Nós ficamos muito apegados ao termo religioso e muitas vezes somente ao filosófico. Não fizemos, muitas vezes, experimentações com o intuito de não agredir o orgulho dos espíritos, achando que eles ficariam, de alguma forma, talvez, ou acreditando que seria algo pecaminoso, mostrando que ainda estamos apegados ao conceito de pecado, oriundos da nossa religião anterior. Carmine Mirabelli, este paulista de origem italiana, foi um dos médiuns de efeitos físicos mais ostensivos que já teve na história do espiritismo. Possuía a rara faculdade de materializações à luz visível. Levitava, assim como Daniel Douglas Home, que ficou para a história, mas infelizmente Mirabelli era brasileiro. Não teve a repercussão pública como um Daniel Douglas Home, apesar de ser já do século XX, com possibilidades de recursos tecnológicos, de fotografias muito mais presentes que do Daniel Douglas Home, onde havia apenas testemunhas. Levitou em plena luz magnífica de uma praia durante o dia, aos olhos vistos de dezenas de testemunhas. Foi pesquisado, sim, por pesquisadores, mas, infelizmente, nós estamos apenas apegados a observar a materialização.
quando deveríamos estudar o ectoplasma, aquele material estranho, matéria, mas da onde? Oriunda, diferente da comum. Quais os seus componentes? O que há nela? Para, conforme o professor Hernani Guimarães Andrade, este sim, pesquisador espírita, internacionalmente conhecido, mal conhecido por nós, que nos dizemos espíritas, foi um grande pesquisador na área, com conceituação metodológica científica própria dos tempos atuais. Criou mecanismos, maquinários para pesquisar, como William Crookes o fez na sua época, mas com a vantagem da tecnologia atual, de conceitos atuais. Nós nada sabemos, não pesquisamos. Ele estudou porque a descoberta, a pesquisa do ectoplasma possibilitaria, dentro da hipótese dele, no futuro, criarmos um ectoplasma sintético. Aonde, quem sabe, poderíamos, então, elaborar telas, TVs, aonde poderia se manifestar as entidades espirituais, sem a necessidade do material orgânico, biológico de um médium. Porque o material estaria ali, possível de ser manipulado. E estudando, um americano de 1850, 1860, que começou a estudar, através da consulta com espíritos, esses espíritos lhe deram esquemas para montarem uma bateria eletromagnética. Naquele tempo, aonde ele montou numa casinha de madeira, com zinco, com cobre, através de mecanismos complicados que, infelizmente, o grande pesquisador italiano Ernesto Bolzano diz que se perdeu o esquema, possibilitava, de alguma forma, um acúmulo de cargas eletromagnéticas de características diferentes das nossas físicas, que facilitavam as materializações e os efeitos físicos. Este americano, John, deixava instrumentos que eram tocados por mãos invisíveis, por inteligências extrafísicas, lembrando-nos dos irmãos Davenport, que percorreram a Europa fazendo esses tipos de demonstração. Mas Ernesto Bolzano relata que os próprios espíritos falavam que haviam dois elementos para ver essas manifestações físicas. Um elemento de campo vital, oriundo então do médium, que é o que Charles Richer chamou de ectoplasmia, esse gigante estudioso, fisiologista. E um outro denominado de campo eletromagnético, oriundo do campo sutil dos espíritos. De alguma forma, a ciência sim. Nós não pesquisamos quanta informação há, mas iniciamos sempre do zero. Porque o termo espírito afasta aqueles que são covardes de enfrentar a opinião pública. Ernesto Bolzano, ao ler a obra enciclopédica monumental de um grande pesquisador russo chamado Alexander Kizakov, ficou encantado ao ler a obra Animismo e Espiritismo. Ele resolveu então, eu vou pesquisar os fenômenos denominados mediúnicos espiritistas. Mas não posso começar de forma ao acaso, seria algo muito impróprio para uma pesquisa de tal magnitude. Foi pesquisar, porque todo pesquisador, para poder pesquisar a sua área, antes precisa estudar na academia, anos a fio, para ter a base sólida para fazer suas experimentações. O nosso italiano Ernesto Bolzano foi pesquisar as obras de Kardec. Pesquisou Camille Flammarion, um grande astrônomo francês, contemporâneo e amigo de Kardec,
que pesquisou também o espiritismo e se tornou, inclusive, médium, tendo influência numa das obras da codificação chamada A Gênese. Das obras de Kardec, lançou-se a semente para um filho de pais espíritas já. Alexandre Delany era amigo de Kardec, sua esposa médium ajudou na codificação. No ano do lançamento do Livro dos Espíritos, nasceu Gabriel Delany, um dos primeiros grandes pesquisadores realmente espíritas, como conhecemos o termo. Suas obras influenciaram Ernesto Bozano. Ele estudou as pesquisas de William Crookes, massacrado pela cátedra. E após muitos anos de pesquisa, aí se achou firme suficientemente na teoria para fazer as primeiras experimentações. Aonde estuda com outros grandes nomes, a poderosa médium de efeitos físicos Eusapia Palladino, aonde ele tem a firmeza da convicção da pós-morte, da existência após esta vida efêmera. Esta Eusapia Palladino é a mesma médium que vai ser pesquisada pelo grande criminalista César Lombroso, que traz teorias já não em uso, porque a ciência se modifica. Kardec falava, o dia que a ciência provar que o espiritismo está errado, sigamos com a ciência. César Lombroso, grande adversário das ideias espíritas, ao se deparar com a materialização de sua mãe falecida, ao ter na conversa comprovações de informações que somente ele poderia ter, se rende às evidências e se torna um grande propagador do espiritismo, do espiritualismo moderno. Através de César Lombroso, outros pesquisadores ficam abismados, como César Lombroso, falando da realidade do espírito. Eu vou lá ver, está louco? Julian Schorovics, esse grande psicólogo, que era adepto do magnetismo e na qual estudava já o hipnotismo, vai trazer uma grande contribuição antes também de estudar Eusapia Palladino. Acreditando nas forças do hipnotismo, já era em voga que não havia magnetismo animal, mas sim que era uma questão fisiológica, Pavlov já havia falado, o hipnotismo era simplesmente a fadiga dos nossos olhos, que então, através de técnicas cansativas, fechava-se o olho e a pessoa entrava num pré-sono, na qual era possível a sugestão verbal. Mas Julian Schorovics chega a uma conclusão diante de uma moça, paciente sua, de hipnose, já há muito tempo, em estado depressivo, que ele vai à madrugada atendê-la, e após certas conversas, achando que ela já está bem, retira-se do segundo andar e chega ao quintal. Mas há uma coisa, aquela intuição, aquela voz não nítida, já presente desde relatos de Sócrates, o gênio invisível de Sócrates, que ele deveria ficar, olhou para o alto, a janela na sacada, vê abrir, a moça se aproximar, e lhe vem à mente que ela vai pular. No escuro do quintal, se posiciona no local exato em que ela poderia vir a cair. Mas numa ideia relâmpago, ou numa intuição espiritual, possivelmente, manda um comando mental àquela moça, sua paciente, que já havia uma relação hipnótica há muito tempo, para ela não saltar. Durante 5 vezes a moça estremece, retorna e aparece novamente à janela. Por fim, exausta, encosta-se no parapeito, entra sua amiga, lhe retira. Julian Schorovics sobe e a partir daí começa a sua pesquisa da sugestão mental. Aonde o seu livro, Sugestão Mental, é um clássico desta área, comprovando que é mais do que apenas fisiologia na hipnose.
Existe o que nosso amigo Frederick Myers vai falar na frente de telepatia. Julian Shorowitz vai estudar Eusapia Paladino e se convence da veracidade do espírito, que ele não acreditava até então, apesar de já acreditar no magnetismo. Diz ele, coro de vergonha, quando lembro que li os relatos e as pesquisas de William Crookes, lá atrás, William Crookes novamente, a semente, que ri com outros professores, amigos meus, com descárnio. Fico com vergonha hoje da forma que eu agi e pelos meus colegas. Passa a ser um grande divulgador também da realidade da vida eterna. Além disso, nós teremos, na pesquisa moderna, como comentado anteriormente, não pode se esquecer, Dr. Hernani Guimarães Andrade, pesquisador esquecido e muitas vezes escarnecido por espíritas, inclusive. Porque o espírita, qualquer barulhinho, qualquer coisa, acha que é espírito. Isto não é a condição base de um cientista, de um pesquisador. E todo espírita deve ser um pesquisador, um cientista. É condição fundamental, porque nada mais é que a ciência que estuda a natureza, a origem e o destino dos espíritos e a relação que temos para com eles e nós. Kardec, esse grande esquecido, foi, sem dúvida, o grande pesquisador, que durante os seus 12 anos de revista espírita incansável, acumulou casos de manifestações diversas e catalogou. Assim como Ernesto Bozano, 50 anos depois, catalogou imensos casos. É, sem dúvida, talvez um dos pesquisadores com maior quantidade de monografias e obras, dos mais variados casos, desde clarividência, premonições, experiências de quase morte, que se chamava visões de moribundos na época. A pesquisa moderna de pesquisadores não espíritas e nem que estudam especificamente espíritos, porque Charles Richer, esse grande estudioso do espiritismo, a fim de tirar o ponto controverso entre os cientistas, que era o espírito, criou a metapsíquica. Trocou o espírito pela mente. Mas o espírito é algo temoso. E em algumas experiências de metapsíquicos, ao longo dos anos, surge novamente aquele intrometido, chamado espírito. Casos extrasensoriais que não se explicam nem por telecinese, telepatia, premonições ou clarividência. Inteligências extracorpóreas se manifestam. E a metapsíquica, assim como o espiritualismo moderno, perde a credibilidade novamente diante dos doutores da ciência. Surge então Joseph Heine, esse grande pesquisador, pai da parapsicologia, que vai agora aproveitar os erros do passado. Porque também a crença se perde, a crença nas ciências psíquicas se perde por causa das fraudes. Os médios fraudam, pesquisadores muitas vezes se enganam, porque nós temos os nossos dogmas. Joseph Heine tem a ideia de introduzir a estatística. Então, os casos extracorpóreos, extrasensoriais, denominados por eles, são feitos com base em probabilidades. Ele comprova, junto com pesquisadores posteriores, a existência da clarividência, a existência da telepatia e da premonição, que ele define como gama. Também, posteriormente, descobre a psicocinésia,
que é nada mais que o movimento dos objetos e todas as suas consequências que nós conhecemos como efeitos físicos, os psicapa. Cria metodologias para que uma determinada experiência não possa dizer que é a mente da pessoa que move o objeto, mas sim que há uma percepção de telepatia ali envolvido. São detalhes muito longos para uma explanação, tão pouco tempo que já estamos ao final. Temos um americano, por fim, chamado Cleverson. É um especialista em polígrafo, detector de mentiras. E ele tem a ideia de introduzir o detector em determinada planta. E percebe ondas muito semelhantes com as de todos os anos que ele tem registrados do ser humano. A princípio, ele começa a fazer experiências. Estava tomando um copo quente de café e bota folha dentro daquele copo, ou seja, aproxima, nada acontece, nenhuma diferença. Mas ele vou ser mais drástico. Pega o seu isqueiro, acende e queima a folha. Há uma manifestação diferente no ritmo do seu detector. Lhe chama a atenção. A partir daí, faz várias pesquisas. Descobre que as plantas também possuem percepção extrasensorial. E mais, percebe que há uma teia de energias nos envolvendo a todos. Coloca umas plantas ligadas numa sala separadas e camarões em aquários variados. Introduz um sistema aleatório, mecânico, aonde esses camarões aleatoriamente são jogados em água fervente. Outros aquários não possuem nenhum ser vivo. A fim de que, sabendo a existência da psicocinésia e da telepatia, não seja a mente, como é denominado pelas ciências atuais, influência no seu telégrafo, no seu detector. Então, esse sistema todo mecânico, aqueles animais, quando são mortos, bate exatamente quando há uma manifestação diferente nas plantas. Ou seja, as plantas percebem não só a proximidade de alguém com intenção de machucá-las, mas como também quando acontece com seres à volta delas. A ideia de Gaia, de uma terra viva, interconectada, não como uma entidade própria viva, mas sim dessa teia de relações muito bem colocada por Fritjof Capra, esse físico, autor do ponto de mutação. Estamos ligados uns aos outros. Quando estamos bem, quando queremos bem a uma pessoa, emanamos para ela e ela percebe esses sentimentos positivos, como também o contrário. Obviamente que nessas experiências originais, pequenas, carece já o conhecimento mediúnico que os Espíritos já nos trouxeram, das leis de causa e efeito, da proteção que temos quando nos sobrepujamos à energia negativa. Quando nos esforçamos, mesmo que não somos merecedores, pessoas de planos diferentes estão ali para nos envolver, porque eles querem o nosso bem. A literatura espírita é fascinante e imensa. É preciso estudá-la. Vangloriarmos esses nossos bandeirantes que sofreram terríveis e atrozes humilhações. William Crookes foi difamado dizendo que estava apaixonado por Florence Cook, a médium, a menina, esse senhor que foi dado o mais alto grau de honra da Inglaterra, que era o cavaleiro, um senhor de idade, a fim de que a sua pesquisa fosse deixada ao caso. Quantos outros? Então precisamos abrir nossas mentes. Nem tudo são espíritos. Nem sempre devemos observar com curiosidade, mas com interesse também de levarmos essa sementinha.
Muitas vezes podemos achar que o nosso esforço é ínfimo ou pífio, mas, quem sabe, vai despertar um leão em algum lugar no futuro que vai trazer tanta renovação. E nós voltamos. E os estudos dessa pessoa que influenciamos pode ser o estudo que nós vamos ter numa próxima vida. Nós nos ajudamos uns aos outros. Nós nos compartilhamos. Essa é a caridade da vida, do sistema maior, da lei de Deus. O grande diretor do Genoma Humana, ao terminar sua pesquisa, escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Porque quanto ele mais estuda, mais pesquisa a ciência, maior é a fé dele numa inteligência maior e suprema. Convidamos vocês, então, a abrirem as suas mentes e terem a oportunidade, no dia 25 agora de novembro, na palestra do José Fernando, o lançamento do seu livro, Você é a Cura. As capacidades latentes do que a parapsicologia chama de mente, mas nós sabemos que é a nossa consciência, é o espírito. Nós somos espírito. O nosso corpo é um molde, é a consequência desse espírito milenar. As alterações de conceitos, as sugestões que nós cultivamos dentro de nós, alteram a fisiologia desse corpo biológico. Alteram células DNA. Repercutem nos nossos descendentes. Repercutem, dependendo do grau de intensidade, até na morfologia atual e na saúde que o temos. Venham para a palestra, conheçam isto e tenham um controle sobre as vossas vidas, sobre a vossa saúde. A saúde é para todos, não é para quem ganha mais, quem tem mais dinheiro. Pensar, logo existo. Todos o podemos. Nem todos somos ricos de metal, mas somos ricos em vivências pré-existentes. Somos ricos em bagagem espiritual. Só não lembramos, porque a lei assim necessita, pelas emoções ainda que devemos cultivar e desenvolver dentro de nós. Uma ótima semana a todos e bom estudo do Espiritismo. Muita paz. Só lembrando, então, que a próxima palestra, que seria no domingo, será dia 21, no sábado, no mesmo horário, às 17 horas, com todos os trabalhos. Como agora vamos relaxar novamente e nos conectar com a oração que o André vai fazer. Criador maior, Pai, rogamos a vossa luz e a vossa proteção para conosco, seres ainda tão pequenos na escala evolutiva. Senhor, tem paciência para conosco, com os nossos gostos, nosso tempo perdido. Que os nossos familiares, amigos espirituais, já à frente no processo evolutivo, continuem a nos intuir, tenham paciência. Nos acudam nos momentos das dificuldades físicas próprias dessa existência, sim, mas que nós façamos por merecer, Senhor, pelo esforço da mente, do intelecto, pela dedicação ao estudo, pela curiosidade sadia, Senhor, que possamos ter firmeza, base de crença, para passarmos os reveses da vida. As tempestades são ínfimas, passageiras, passam e o sol brilha, Senhor. Que saibamos enxergar além dos horizontes limitados desses olhos físicos. Que enxerguemos com a ideologia, com a força das nossas fibras espirituais do nosso coração, Senhor, que vibra
e espera o momento propício para amarmos. Senhor, perdoa-nos. Perdoa-nos aqueles que cavalgam, que andam conosco nesta linha evolutiva. Perdoe minhas falhas. Sou tão pequenino, Senhor. Perdoa-nos a maledicência, a fofoca. Perdoa-nos, Senhor, os sentimentos de vingança, a perda de tempo, puxando o tapete alheio. Perdoa-nos, perdoa-nos, meu irmão, meu pai, minha mãe. Perdoa, meus amigos. Mas vamos acertar. Demos-nos as mãos, aqui, juntos nessa teia de vida, para crescermos fortes, uns com os outros, juntos, em direção àquele que é o farol deste planeta, Jesus. Obrigado, que assim seja.